Sejam bem-vindos a mais um seminário do PET de Ciência da Computação da UFRN. Eu sou o Gilney e eu vou apresentar uma introdução a redes neurais artificiais. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre inteligência artificial e sobre o que é inteligência artificial, o termo. Depois passaremos para redes neurais, onde eu falarei um pouco da história, como funciona o cérebro humano, bem básico, só por cima mesmo, como um neurônio artificial funciona, e aí eu vou entrar um pouco em perceptrons e perceptrons multicamadas, aí eu falo algumas aplicações de redes neurais e algumas ferramentas. Após isso, vou apresentar umas questões futuras sobre avanços computacionais que estão por vir e que já estão sendo desenvolvidos e alguns dilemas éticos a respeito desse tema. Primeiramente, inteligência artificial. O que você entende por inteligência artificial? Normalmente a gente associa a inteligência artificial com coisas que a gente vê em nosso dia a dia, como robôs, que a gente vê bastante em filmes de ficção científica, esses aspiradores de pó que limpam a casa sozinhos, assistentes virtuais que estão presentes em nossos smartphones, carros autônomos, por exemplo, esse carro autônomo da Tesla, e normalmente a gente não para pensar o que seria inteligência artificial. Eu vou apresentar então a seguir a definição de alguns autores para que a gente possa se familiarizar com o que é inteligência artificial. Antes de tudo, o termo inteligência artificial surgiu em 1955, junto com uma proposta para o projeto de pesquisa de verão de Dartmouth em inteligência artificial. Esse projeto reuniu alguns cientistas que foram fazer pesquisas na área e no texto da proposta para esse projeto de pesquisa, o termo inteligência artificial foi definido. Ele foi definido no seguinte texto: para o presente propósito, o problema da inteligência artificial, e aí o termo, é considerado o de fazer uma máquina se comportar de maneiras que seriam chamadas de inteligentes se um ser humano se comportasse dessa maneira. Desde então, alguns autores sugeriram definições para esse termo, como, por exemplo, segundo Minsky, inteligência artificial é a ciência de fazer as máquinas fazerem coisas que exigiriam inteligência se forem feitas por homens. Já Köppen, em 2004, diz que a inteligência artificial envolve o uso de métodos baseados no comportamento inteligente de humanos e outros animais para resolver problemas complexos. Os sistemas que pensam como humanos tentam modelar o cérebro humano, o pensamento humano, e reproduzir isso dentro de uma máquina. Já os sistemas que pensam racionalmente são sistemas que seguem uma sequência de passos lógicos, lógica formal mesmo, lógica a ponto de fazer provas matemáticas para resolver um problema, por exemplo. Os sistemas que agem como humanos são sistemas que tentam modelar, emular o comportamento humano de forma a que um humano olhe para o sistema e não consiga distinguir entre uma máquina e um humano. Se aquilo ali é uma máquina ou se é um humano. Os sistemas que agem racionalmente são sistemas que têm um objetivo e tentam de alguma forma alcançar esse objetivo através de métodos, algoritmos, essas coisas. Em 1950, antes mesmo do termo inteligência artificial surgir, Alan Turing propôs um experimento para testar a inteligência de uma máquina. Nesse experimento, ele supôs que tinha um homem, uma mulher e um interrogador, que pode ser homem ou mulher. E o interrogador ele é separado em uma sala, separado dos dois outros participantes,
e a comunicação entre eles é feita de forma neutra, ou seja, tem algum intermediário para comunicar entre eles ou através de um chat, alguma coisa escrita que não passe a informação da caligrafia, essas coisas. Alguma coisa que seja neutra mesmo, que não identifique a pessoa pela comunicação, pelo meio de comunicação. O objetivo do homem e da mulher nesse experimento é convencer o interrogador de que ele ou ela é a mulher. Então o homem tem que convencer o interrogador de que ele é a mulher e a mulher tem que convencer o interrogador de que ela é a mulher. E aí o interrogador vai fazer perguntas para ambos a fim de descobrir quem é a mulher. Aí no final do teste o interrogador vai dizer: essa pessoa é o homem, essa pessoa é a mulher. Agora você supõe que o homem é trocado por uma máquina. E aí a máquina vai ter que fazer o que o homem fez. Tentar enganar o interrogador a ponto de o interrogador dizer que a máquina é a mulher. Esse é o objetivo da máquina. Se a máquina conseguir enganar o interrogador com a mesma proporção que o homem consegue, ela passa no teste. Então, segundo esse experimento, ela se torna inteligente. Ela pode ser dita inteligente. Mas será que é interessante que máquinas se comportem como humanos? Bem, em alguns casos sim, como em assistentes pessoais virtuais, chatbots e até NPCs, que são personagens não jogáveis de jogos. Esses exemplos eles interagem diretamente com os seres humanos, então seria interessante que eles tivessem esse fator comportamental do ser humano. Já em outros casos, não é interessante que máquinas se comportem como humanos, como, por exemplo, humanos demoram na execução de cálculos, eles falham, cometem enganos e são incapazes de lidar com grande quantidade de dados. Nesses casos, não é interessante que máquinas tenham essas deficiências que o ser humano tem. Russell e Norvig, em 2003, eu acho que essa é a segunda edição do livro que eles publicaram, citaram a seguinte frase: a busca pelo voo artificial teve sucesso quando engenheiros e inventores pararam de imitar pássaros e começaram a usar túneis de vento e aprender sobre a aerodinâmica. Ou seja, eles deixaram de querer imitar o comportamento dos pássaros e começaram a estudar coisas de como otimizar aquela máquina para conseguir atingir tal objetivo. E nesse caso ele faz uma analogia dos pássaros sendo os seres humanos e os aviões sendo as inteligências artificiais. Bem, e onde estão as redes neurais dentro da inteligência artificial? A IA é uma sub-área da ciência da computação e a aprendizagem de máquina é uma sub-área da IA. Dentro da aprendizagem de máquina tem uma sub-área que são as redes neurais. E agora eu vou falar um pouco sobre essas redes neurais artificiais. A história das redes neurais começa em 1943, quando Warren McCulloch e Walter Pitts sugeriram o primeiro modelo de neurônio artificial. 7 anos depois, em 1950, o Alan Turing publicou o artigo Computing Machinery and Intelligence, onde ele introduziu o teste de Turing, que eu apresentei anteriormente, e alguns conceitos sobre aprendizagem de máquina, algoritmos genéticos e aprendizagem por reforço, embora esses termos não fossem definidos ainda. Em 1951, Marvin Minsky e Dean
Edmonds implementaram a primeira rede neural. Essa rede neural foi implementada em circuitos eletrônicos e, ao contrário de Warren McCulloch e Walter Pitts, que sugeriram, eles implementaram, fizeram a implementação no circuito mesmo. Em 1956, aconteceu o workshop em Dartmouth, onde foi cunhado o termo inteligência artificial. Aquele workshop que eu havia falado. Em 1958, Frank Rosenblatt dá origem a um algoritmo de reconhecimento de padrões utilizando uma rede neural muito simples, o Perceptron, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Em 1959, Bernard Widrow e Marshall Hoff desenvolveram modelos que se chamaram Adaline e Madeline. A Madeline foi a primeira rede neural aplicada a um problema real, que foi utilizada para eliminar ecos em linhas telefônicas. Em meados dos anos 60, os pesquisadores previram que a inteligência artificial se compararia à inteligência humana até 1980 e que excederia a inteligência humana até o ano de 2000. No ano 2000 já excederia a inteligência humana. Como a gente sabe, isso não aconteceu e em 1969, Marvin Minsky e Simon Papert escreveram um livro chamado Perceptrons, onde eles demonstravam que o modelo apresentado por Rosenblatt não era muito promissor. Com isso, esses desânimos e a falta de avanço nas pesquisas em inteligência artificial, em redes neurais, no início dos anos 70, muitos financiamentos foram cortados, que marcou o início de um período conhecido como o inverno da IA, onde não houveram avanços tão significativos nessa área. E aí esse inverno da IA durou até mais ou menos meados dos anos 80. Já no início dos anos 80, começaram alguns avanços na área, o que fez com que a IA saísse desse período de inverno. Por exemplo, em 1980, o Riniko Fukushima apresenta a Neoconitron, que é uma rede neural hierárquica e multicamada que foi utilizada para resolver problemas de reconhecimento de padrões, como o caso das caligrafias, reconhecimento de caligrafias. Em 1982, John Hopfield publicou um artigo chamado Redes Neurais e Sistemas Físicos com Habilidades Computacionais Coletivas Emergentes, que ele propõe uma rede neural que ficou conhecida posteriormente como Rede Hopfield. Em 1983, Ira Skornik, um administrador da empresa chamada DARPA, fundou pesquisas em neurocomputação, que abriu novos horizontes para a neurocomputação, que são as redes neurais artificiais. E em 1986, David Homerhart popularizou o algoritmo de backpropagation, que permite o treinamento de redes neurais com muitas camadas. Esse algoritmo ele já tinha sido defendido anteriormente, mas foi David Homerhart que popularizou esse algoritmo. Em 1987, ocorreu a primeira conferência internacional sobre redes neurais da I3E. Algum tempo depois, em 2006, Geoffrey Hinton e Ruslan Salakhudinov publicaram um artigo que mostrava como uma rede neural de várias camadas poderia ser treinada uma camada por vez. Isso otimizou bastante o treinamento de redes neurais, embora não seja feito dessa forma atualmente. Em 2009, Fei Li
lançou o ImageNet, que é um banco de dados gratuito de mais de 14 milhões de imagens rotuladas. Até então a internet estava com um monte de imagens, mas as imagens não tinham rótulos, ou seja, possuía muitas imagens de gatos, mas não dizia lá que era um gato. Tinha muita imagem de cachorros, por exemplo, e não dizia que era um cachorro. Já nessa base de dados, essas imagens estavam todas rotuladas. E isso aí ajudou bastante no treinamento de redes neurais profundas. Já em 2011, com o aumento significativo da velocidade das GPUs, possibilitou o treinamento de redes neurais mais rápido. Então, pegou essa questão de a quantidade de dados cresceu, como no caso do ImageNet, que é um banco de dados enorme, e juntando com o poder de processamento que cresceu, daí as empresas começaram a ver potencial nisso, e na década de 2010 ocorreu uma adoção em massa da Deep Learning pelas empresas. Daí em 2012, a Google divulga resultados de um projeto chamado The Cat Experiment, onde uma rede neural utiliza a aprendizagem não supervisionada para a classificação de imagens de gatos em imagens. Já em 2016, o algoritmo AlphaGo do grupo Google DeepMind consegue vencer o campeão mundial de Go. Go, para quem não sabe, é um jogo bem complexo e o motivo de um algoritmo, uma IA conseguir vencer o campeão mundial desse jogo é um avanço significativo na área. Desde então, várias empresas utilizaram o Deep Learning para diversas aplicações. Elas começaram a aplicar isso para os seus próprios nichos de mercado e a área cresceu bastante nessa última década. Agora que vimos sobre a história das redes neurais artificiais, vamos entrar um pouco na parte mais teórica. Primeiramente, vamos ver como o cérebro funciona. Bem, o cérebro é composto por diversas células nervosas, chamadas de neurônios, e de forma bem simplificada, o neurônio é composto por dendritos, um soma e um axônio. Os dendritos são responsáveis por captar as informações externas, o soma é responsável por processar essas informações e o axônio é responsável por ligar com outros neurônios e transmitir essa informação adiante. O ponto de contato entre esses dois neurônios, entre cada neurônio aqui, os dendritos de um neurônio e o axônio de outro neurônio, é chamado de sinapse. E o funcionamento do neurônio ocorre da seguinte forma: o sinal elétrico é recebido pelos dendritos e é processado pelo soma. Então, quando ele atinge um certo limiar ou um valor limite, o soma emite um sinal para o axônio e esse pulso que é transmitido se chama sinal de ação. Então, o axônio transmite isso para os dendritos de outro neurônio e o processo se repete. Dependendo da quantidade de estímulo que um neurônio recebe, uma sinapse recebe, ela é fortalecida ou enfraquecida, podendo até mesmo se desfazer ou formar novas conexões com outros neurônios. Esse fenômeno é conhecido como neuroplasticidade e é responsável pela memória e pelo aprendizado do cérebro. Assim como um neurônio biológico, o neurônio artificial possui entradas X1 a Xn. Essas entradas representam os dendritos, que são os meios com que o neurônio recebe estímulos externos. Cada entrada possui um peso WI.
Cada entrada xi possui um peso wi. Esse peso representa a força de uma sinapse. Quanto maior o peso, mais forte, e quanto menor o peso, mais fraca é uma sinapse. E os neurônios também possuem uma saída Y. Essa saída representa o axônio, que transmite o seu sinal para outros neurônios. Ele possui somente uma saída porque o neurônio biológico possui somente um axônio. Além disso, o neurônio também possui um bias B, onde esse bias B aqui representa o limiar que o neurônio tem que atingir para que o sinal seja propagado adiante. A saída Y é calculada através de uma função de ativação, que aqui eu chamei de φ, e a gente vai ver mais adiante a respeito de funções de ativação. Então, para calcular a saída Y, primeiro calculamos esse x maiúsculo aqui. Esse x vai ser igual ao somatório de todas as entradas multiplicadas pelos pesos somados ao bias. Ou seja, x1 multiplica por w1, soma. x2 multiplica por w2, soma. xn multiplica por wn, soma. Após somar todos, soma-se com o bias. Aí depois disso, aplicada esse valor de x é aplicado à função de ativação que gera a saída final, que é o y. Existem diferentes tipos de funções de ativação. Aqui estão alguns dos principais. Aqui o primeiro é a função step, onde o y vai ser igual a 1 se o x for maior ou igual a 0. O x aqui é o somatório que a gente viu anteriormente, e o y é a saída do neurônio. E o y vai ser igual a 0 se o x for menor do que 0. Já aqui na segunda, temos uma função chamada sigmoide, que é definida da seguinte forma: 1 sobre 1 mais o número de Euler elevado a menos x. Aqui ela tem um comportamento um pouco mais suave do que a primeira. Já aqui no terceiro temos a tangente hiperbólica. Essa tangente hiperbólica é similar à sigmoide, mas os resultados que ela produz são entre menos 1 e 1. Já a sigmoide é entre 0 e 1. E por último aqui temos a ReLU, que é similar à função linear, ou seja, y é igual a x, quando x for maior do que 0. Então vai ser o máximo entre 0 e x. Quando x for menor do que 0, então y vai ser igual a 0. Agora vamos falar um pouco sobre o Perceptron, que é uma rede neural muito simples, definida por Frank Rosenblatt em 1958. É bem simples, contém apenas um neurônio e a função de ativação STEP. O Perceptron segue o modelo feed-forward, que consiste em fluir a informação da entrada para a saída sem ciclos, fazendo o cálculo que você deseja durante esse processo. Então, vai ter a entrada, vai ser calculado e vai ter a saída. Para treinar um Perceptron para representar uma função que você deseja, a gente utiliza o seguinte método. Primeiramente, atribuímos os pesos dele aleatoriamente, os pesos e o bias. Em seguida, eles são ajustados com o treino. Para fazer esse ajuste, calculamos o erro, que é a saída esperada, o resultado que você quer, menos a saída obtida pelo neurônio. Então, se
o erro for positivo, a gente quer que o y suba para ficar mais próximo de zero. Se o erro for negativo, a gente quer que o y diminua para que o erro também chegue próximo de zero. Então o peso ele é ajustado da seguinte forma. Peso WI recebe o WI mais XI, que é a entrada, vezes o erro. Então o peso vai receber o peso mais a entrada vezes o erro. E o erro se calcula dessa forma aqui. Assim conseguimos treinar um perceptron para representar funções que a gente queira. Mas os perceptrons possuem limitações. Um perceptron ele só pode classificar funções linearmente separáveis, que são funções que podem separar os resultados por linhas. Ou seja, nesse caso aqui o AND, onde tem esses pontos brancos são os valores 0 e onde tem um ponto preto é o valor 1. Então, x1 e x2 só vai ser 1 quando eles dois forem verdade. Aqui eu consigo separar os pontos em duas metades, dois segmentos aqui. No OR é a mesma coisa, conseguimos separar esses dois conjuntos aqui, mas no caso do SHOR não conseguimos, não tem como traçar uma linha aqui. E essa é a limitação do perceptron. Ele só consegue classificar funções linearmente separáveis. Para representar funções mais complexas, utilizamos perceptrons multicamadas. Eles são organizados da seguinte forma. Uma coluna de entrada, que é essa daqui. Essa coluna vai ser responsável por passar os valores adiante. Ela vai pegar um valor de entrada e vai passar para todos os neurônios da camada seguinte. Possui também uma ou mais camadas ocultas, uma ou mais. Nesse caso aqui só tem uma camada oculta, mas podem haver várias camadas ocultas. E uma camada de saída que sintetiza o resultado obtido pelas camadas ocultas e distribui para a saída, direciona para a saída. Quando uma rede neural, quando um perceptron multicamadas possui muitas camadas ocultas, mais de uma na verdade, ele recebe o nome de Deep Learning, ou aprendizado profundo. Então você vai estar utilizando Deep Learning caso utilize mais de uma camada oculta. O treinamento de um perceptron, como a gente viu anteriormente, é algo bastante simples. E nesse caso aqui, que a rede neural tem múltiplas camadas. E no caso das camadas ocultas que não temos os valores esperados, nós temos os valores esperados das saídas, mas e das camadas ocultas? Como fazer para treinar elas? Pensando nisso, esse algoritmo de backpropagation foi proposto. Então ele é um algoritmo que calcula, que ajusta os pesos de uma rede neural. Ele consiste em, primeiramente, alimentar a rede neural e obter as saídas e depois voltar ajustando os pesos no caminho reverso. É uma das técnicas mais utilizadas de backpropagation é o gradiente descendente, que a gente vai ver mais adiante. Agora eu vou apresentar o treinamento de perceptrons multicamadas de uma forma mais detalhada. Eu vou utilizar o treinamento proposto por Negnevitsky no seu livro de 2005. Existem vários algoritmos, então eu segui
essa referência. Antes de iniciar o treino, os pesos das redes neurais, dos neurônios da rede neural, são definidos entre menos 2,4 dividido para F e 2,4 dividido por F, onde F é a quantidade de entradas que o neurônio possui, ou seja, se o neurônio possui 10 entradas, 2,4 dividido para 10 vai ficar 0,24, então vai ficar menos 0,24 até 0,24. E os bias são iniciados da mesma forma. O passo seguinte para o treinamento é o feed forward, que consiste em alimentar a rede neural e obter os valores de saída dela. Isso é feito de camada a camada, então alimenta a rede neural, a camada de entrada passa as informações para a camada oculta, e aí a camada oculta processa as informações e joga para a camada seguinte, que pode ser outra camada oculta, ou a camada de saída, que gera os valores de saída. Neste caso aqui, se calcula de forma similar o perceptron, e com a diferença que utilizamos a sigmoide, porque ela é facilmente derivável, onde a derivada do y aqui vai ser y vezes 1 menos y. E aí o passo seguinte é o backpropagation, ou seja, eu fui em uma direção no feed forward da entrada para a saída, agora eu vou da saída para a entrada no backpropagation. Eu vou utilizar o gradiente descendente, então para calcular o gradiente descendente da camada de saída, ela é diferente das camadas ocultas. Você vai calcular o erro mesmo, o erro que a gente calculou anteriormente no perceptron simples, e calcula-se o gradiente descendente como a derivada do y vezes o erro. Vocês lembram que a derivada do y é y vezes 1 menos y, então o gradiente vai ser igual a y vezes 1 menos y vezes o erro. Calculado o gradiente, ajusta-se o peso da camada de saída. Então, o peso da camada de saída é ajustado da seguinte forma. Para cada neurônio da camada de saída, o peso WI, por exemplo, desse neurônio aqui, o peso WI dele vai receber o próprio WI mais a entrada X vezes o gradiente descendente que a gente calculou no slide anterior, multiplicado por um alfa. Esse alfa aqui é a taxa de aprendizado, que está entre 0 e 1. Essa taxa pode ser, por exemplo, 0,1. Essa taxa ela vai dizer o quão rápido seu algoritmo vai aprender e também esquecer. Então, é interessante que ela não seja muito alta nem muito baixa. Tendo calculado os pesos da camada de saída, agora precisamos calcular os pesos das camadas ocultas. Então, antes de eu explicar como se calcula o gradiente e ajuste os pesos, vamos assumir que J se refere a neurônios da camada oculta e K se refere aos neurônios da camada seguinte à camada oculta, que pode ser outra camada oculta que já foi calculado seus pesos, ou a camada de saída. De forma similar ao caso anterior, calculamos o gradiente da camada oculta em questão, que é o ΔJ, vai ser igual à derivada, que é YJ vezes 1 menos YJ, vezes esse somatório aqui. Como na camada oculta nós não temos a saída esperada, não conseguimos calcular o erro diretamente. Então utilizamos o gradiente da camada posterior, que no caso pode ser a camada oculta, outra camada oculta, ou a camada de saída, multiplicada pelos pesos. Então a gente soma isso tudo e dá
é o erro da camada oculta. Então esse somatório aqui ele vai de 1 a n, onde n é a quantidade de neurônios da camada seguinte. Ou seja, para cada um dos neurônios, você vai pegar o neurônio, o peso do neurônio, vezes o gradiente desse neurônio. E aí, para ajustar o peso da camada oculta em questão, não da camada oculta seguinte, mas da camada oculta em que se calculou o gradiente descendente, utilizamos a mesma fórmula, que é WI recebe o WI vezes o alfa, vezes o XI, vezes o ΔJ. Ou seja, o peso recebe ele mesmo, somado com uma taxa de aprendizado, vezes a entrada, vezes o gradiente descendente daquele neurônio. Esses modelos de redes neurais que vimos anteriormente são os mais simples dentre as redes neurais. Existem diversos modelos, eu trouxe aqui mais 3, mas existem muitos modelos mesmo. O primeiro modelo aqui que eu trouxe foi o Radio Basis Network, que é uma rede neural uma rede neural de perceptron multicamadas, mas ela só possui uma camada oculta e utiliza uma função de ativação chamada Radio Basis. O segundo exemplo foi uma rede neural recorrente, um Recurrent Neural Network, que a saída dela, nesse caso aqui, essa saída é alimentada já para a entrada dela mesma. Existem também diversos subtipos de redes neurais recorrentes. E por fim aqui eu trouxe essa rede Hopfield, que possui vários neurônios que estão ligados a todos os outros neurônios da rede neural. Aqui eu trouxe alguns exemplos de aplicações de redes neurais. Neste primeiro caso aqui, uma imagem que foi gerada por uma rede neural. Essa imagem foi retirada desse site This Person Does Not Exist, ou seja, essa pessoa não existe. Ela foi gerada por uma rede neural. Nesse caso aqui, uma rede neural utilizada para a detecção de objetos em imagens. Aqui ela detecta a mesa, um pote, uma xícara, uma garrafa e uma colher. O impressionante dessa rede neural é que ela estava sendo rodada, executada em um celular. Ou seja, isso em 2018, se eu não me engano. Foi numa palestra do TED e a rede neural estava sendo executada em um celular. Ou seja, ela tem que ser rápida o suficiente para ser executada em um celular, que tem um hardware mais limitado que um computador. Aqui embaixo eu coloquei 2 exemplos clássicos, que é o Google Assistant, que é um assistente pessoal virtual, e o Google Translate, que é uma ferramenta de tradução de texto. Ambas usam redes neurais para calcular os seus resultados, para obter os seus resultados. O Google Assistente utiliza redes neurais para processar a fala e traduzir isso para texto e em seguida executar ações. E já o Google Translate, ele tanto utiliza essa parte da fala, quanto também da tradução de uma língua para outra. Por fim, aqui eu coloquei um carro da Tesla, que também é um exemplo bastante conhecido. Os carros dirigem sozinhos, tem direção automática. Claro que não é perfeita, mas os resultados são bem interessantes. Então, mais uma aplicação de rede neural.
Além de aplicações, eu decidi também trazer duas ferramentas. Existem muitas ferramentas para trabalhar com redes neurais, mas duas das mais robustas, as mais principais são o TensorFlow e o PyTorch. Tem outras muito boas também, mas eu decidi trazer essas duas porque elas se assimilam bastante e elas são bem robustas. O TensorFlow é desenvolvido pela Google e o primeiro release dele foi lançado em novembro de 2015. Já o PyTorch é desenvolvido pelo Facebook e o primeiro release dele foi lançado em 2016, em setembro de 2016. Quase um ano de diferença. Então, qual das ferramentas é mais popular? Aqui está um gráfico do Google Trends no mundo de 2015 a 2020. Aqui mostra o TensorFlow bem acima do PyTorch, mas aqui no final mostra que eles estão bem próximos. E também aqui já no final podemos ver que eles se assemelham bastante nas curvas de pesquisa, porque os termos geralmente são pesquisados em períodos similares. Já no Brasil, esses picos são mais acentuados, mas sempre o TensorFlow tem se mantido acima, apesar de alguns pontos eles se tocarem as curvas se tocarem aqui, mas o TensorFlow ele ainda é o mais pesquisado. Então, qual das ferramentas é a melhor para se utilizar? Bem, um dos coautores do PyTorch, Soumit Shintala, publicou o seguinte tweet, neste sentido. Os debates sobre PyTorch versus TensorFlow foram divertidos em 2017. Havia uma competição saudável para inovar e diferenças filosóficas como Theano versus Torch, Emacs versus Vim, que são dois editores de texto. O Theano é a base do TensorFlow e o Torch é a base do PyTorch. Ou Android versus iOS. Aí ele completa dizendo, agora os dois produtos parecem exatamente iguais. Os debates são absurdos e enfadonhos. Por favor, parem. Ou seja, em 2017 havia um sentido em falar qual delas é a melhor, em ter competições entre elas, porque haviam diferenças realmente nas duas ferramentas. Mas com o passar do tempo, as ferramentas foram copiando o melhor uma das outras. Então elas estão bastante similares. Então, a pergunta correta a se fazer é: qual das ferramentas eu devo utilizar? Bem, o TensorFlow é utilizado para desenvolver aplicações empresariais, porque ele possui mais maturidade. Ele teve um ano de vantagem para ser desenvolvido e muitas empresas adotaram ele. Então, ele é muito utilizado nesse meio. Já o PyTorch, por possuir uma curva de aprendizado um pouco menor, ele é mais utilizado em projetos pessoais e pesquisas científicas. Mas, apesar disso, nada impede que você utilize o PyTorch para empresas e nem que você utilize o TensorFlow para projetos pessoais ou pesquisas. Vai do seu gosto. Você tem que experimentar para saber qual você vai gostar mais. Agora eu falarei um pouco sobre questões futuras, onde abordarei alguns avanços computacionais nessa área e alguns dilemas éticos. Primeiro eu vou falar sobre alguns avanços computacionais. Bem, o uso de redes neurais mais complexas demandam muito poder de processamento,
Treinar essas redes leva dias, semanas, até meses para conseguir resultados aceitáveis, e para lidar com esse problema, algumas soluções estão sendo desenvolvidas, como avanços em chips dedicados à inteligência artificial, a redes neurais, melhorias em GPUs para que elas consigam processar mais rapidamente, e o uso também de computação quântica, que é uma ciência nova que está sendo explorada. Em questão de complexidade dos modelos, alguns modelos de redes neurais possuem uma complexidade muito alta. Então estão sendo desenvolvidos alguns métodos chamados Explainable AI ou XAI para lidar com isso. Esses métodos consistem em desenvolver IAs que conseguem explicar os seus resultados. Por exemplo, uma rede neural para diagnóstico médico, ela não pode simplesmente dizer, é tal doença e pronto. É interessante que ela diga ao médico por que ela chegou a essa conclusão, quais foram os resultados que ela obteve, o passo a passo que ela fez para chegar nesse resultado. Então isso é Explainable AI. E em questão da compatibilidade entre redes neurais, uma vez que uma rede neural é treinada em um framework, é difícil migrar para outro. Então estão desenvolvendo esse Open Neural Network Exchange, ou ONNX, para permitir essa integração entre os frameworks. Você consiga treinar um modelo em um framework e passar para outro sem grandes complicações. Para encerrar essa apresentação, eu vou falar um pouco sobre os dilemas éticos que envolvem não só as redes neurais, mas também todo o ramo de aprendizagem de máquina. O primeiro dilema é esse aqui: se as máquinas tomarem decisões por humanos? Então, Zeynep Tufekci, em uma palestra dada ao TED em 2016, propôs o seguinte exemplo. Suponha que um sistema de contratação para empresas fosse desenvolvido com o intuito de ser imparcial. Esse sistema utilizaria a aprendizagem de máquina e seria treinado com dados de antigas contratações. O objetivo dele seria encontrar as melhores pessoas para preencher os cargos, e para isso ele faria diversas inferências sobre essas pessoas. Imagine então se esse mesmo algoritmo pudesse prever se uma pessoa seria depressiva em médio ou longo prazo. Ninguém falou nada para ele só achou um padrão e viu que esse padrão faz com que o rendimento da empresa não seja muito bom. Mas essa pessoa, ela não está depressiva. Essa pessoa pode estar, inclusive, bem, e ainda mais, ela pode nunca desenvolver uma depressão na vida, mas só pela chance dela ser depressiva, o algoritmo pode descartá-la de um processo seletivo. De forma semelhante, uma mulher, se ele traçar o perfil dessa mulher e vir que ela tem uma chance alta de engravidar, por exemplo, em 2 anos, o algoritmo pode descartar a possibilidade de contratar essa mulher só pelo fato de uma previsão. Então, será que isso é uma coisa boa? Será que isso seria interessante? Agora imagina se um sistema semelhante fizesse julgamentos jurídicos com base em dados históricos de vereditos anteriores. Será que esse sistema não condenaria uma pessoa só pelo fato dela ser negra? Ou absolveria uma pessoa só pelo fato dela ser branca? A questão é que os dados humanos são enviesados. Todo mundo tem um viés. E as máquinas que aprenderem com esses dados também vão possuir um viés. Elas vão replicar esse viés, só que em escalas bem maiores, porque máquinas têm essa capacidade.
E aí, Zeynep Tufekci finaliza essa palestra com: nós não podemos terceirizar as nossas responsabilidades morais para as máquinas. Você já passou pela experiência de procurar um produto na internet e em seguida ser bombardeado com esse tipo de anúncio? Por exemplo, você já pesquisou tênis no Google e aí você entra no Facebook e está lá diversos anúncios de tênis. Você considera isso algo bom ou algo aceitável? Talvez sim, porque isso é o que acontece atualmente. As empresas compram e vendem os nossos dados e treinam seus modelos de redes neurais com esses dados. E as empresas têm o poder de restringir o conteúdo que você consome. Por exemplo, o Facebook ele pode restringir o conteúdo. Se você entrar na sua timeline, ela é diferente da timeline de um amigo seu. Por mais que vocês sejam parecidos, gostem das mesmas coisas, vão ter conteúdos diferentes. E essas empresas vão te apresentar conteúdos que têm uma maior chance de te manter no site. E para isso elas vão utilizar redes neurais. Essas redes neurais elas vão procurar padrões que podem nunca ter passado pela cabeça de um ser humano antes, mas que elas vão achar esses padrões para te manter mais engajado no site. Isso pode causar alguns problemas, como a polarização política e ideológica. Hoje em dia, nós passamos por um período em que o mundo nunca foi tão polarizado ideologicamente, e isso é parte e culpa das empresas de redes sociais, em que apresentam conteúdos cada vez mais radicais, porque esse tipo de conteúdo mantém pessoas mais engajadas no site. As pessoas olham para esse conteúdo e veem, eu me identifiquei com isso e começo a assistir mais vídeos desse tipo, e o Facebook, ou o YouTube, ou alguma rede social, ou algum site que tenha esse tipo de comportamento, esse tipo de rede neural, vai indicar vídeos que levem a pessoa cada vez mais para esse lado. Outro problema também é a disseminação de notícias falsas e teorias da conspiração. Por exemplo, quando alguém fala uma notícia falsa, ela se propaga muito rápido. E para desmentir essa notícia falsa é bem difícil. É uma coisa extremamente difícil. Não atinge o mesmo público. Então, as notícias falsas, elas tendem a chamar mais atenção do público, porque elas geralmente vêm acompanhado com um título mais chamativo. Quando uma pessoa vê uma notícia falsa, ela geralmente compartilha, e isso causa engajamento na página, e as redes neurais aprendem que isso é uma coisa boa para manter as pessoas na página. Então elas vão continuar recomendando esse tipo de conteúdo. Outro problema que pode causar é o vício de estar sempre conectado. Esse vício se dá porque as redes neurais vão querer que você esteja ali. Quanto mais propagandas você vê, maior o lucro das empresas. Então, devemos tomar cuidado com isso. Um documentário bastante interessante nesse sentido é O Dilema das Redes, da Netflix, um documentário da Netflix, que apresenta uma discussão sobre esse assunto de forma mais aprofundada. Caso você tenha interesse, dá uma olhada lá. Chegamos ao fim da apresentação. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para montar essa apresentação. Você pode pausar o vídeo caso queira anotá-las. E para finalizar, eu gostaria de apresentar esse site, Deep Learning Book. Ele contém diversos conteúdos acerca das redes neurais, desde o princípio, a história
falando sobre os perceptrons, até redes neurais mais complexas. Atualmente ele está em 84 capítulos. Se você se interessou por esse tema, dá uma olhada nele, é todo em português. E eu fico por aqui. Obrigado a todos pela atenção e tchau.